Mas tá? Já tá tudo certo. Então, pessoal, o pessoal vai entrando aí, sejam bem-vindos, né? A nossa live. Nós estamos aqui na outra quarta-feira com o Dr. Renan, agora com uma fisioterapeuta, a Ana Caroline. Gostaria de apresentar ela é uma pessoa assim muito trabalha muito, já há muito tempo, né? Com a fisioterapia, ela trabalha também com os óleos essenciais, então ela vai poder nos ajudar muito hoje, entendendo, junto com o Dr. Renan também, sobre como aliviar as dores, né? E como os óleos essenciais podem nos ajudar nesse caderno para mim, né? tá bom? Eu vou pedir para o pessoal que quiser... Ô, Rosemary, muito ruído, Rosemary, tem alguém com o microfone aberto, não dá para escutar direito. Tem eco. Então, deixa eu ver aqui. Isso. Pronto, foram fechados. Agora está melhor, né? Obrigada. Pessoal, então, durante a live, vamos manter aí o telefone, o microfone desligado, né? E aí, quando vocês quiserem falar depois, fazer perguntas, vocês podem, né? A gente vai dar um tempinho também. Vocês podem ir colocando no chat, a gente vai monitorando aqui direitinho, tá certo? A pergunta de vocês, as dúvidas de vocês. Ok? Então, vamos lá, Ana. É com você. Boa noite, então, gente. Então, me foi feito um convite, né, para que eu pudesse, juntamente com o Dr. Renan, falar um pouco sobre dor. Eu vou me apresentar em primeiro lugar, porque eu acho que tem algumas pessoas aqui que eu não conheço, né? Então, meu nome é Ana, eu sou fisioterapeuta, eu sou formada há 8 anos pela Faculdade da Serra Gaúcha. Agora ele é centro universitário, né? E eu trabalho atualmente com a área hospitalar. Eu sou fisioterapeuta intensivista, eu trabalho na unidade de terapia intensiva, em urgência e emergência, e também nos setores de internação do Hospital Pompeia, aqui em Caxias do Sul. Já trabalhei com muitas outras coisas na físio, com pilates, com atendimento de ortotraumático, mas a área hospitalar é a que mais me chama a atenção. E hoje nós vamos abordar essa questão da dor e da tensão muscular. E tem muitas coisas para a gente falar sobre isso. Porque esse é um assunto que ele é muito amplo, né? A gente pode falar sobre a dor osteomuscular, a dor crônica, a dor que ela advém das emoções, né? E em concordância com o Dr. Renan, então a gente decidiu que hoje nós vamos falar um pouco sobre a dor osteomuscular e crônica, né? Dor crônica. Deixa eu só, não sou muito familiarizada com isso aqui, mas vamos lá. Então, vou fazer um apanhado geral, né? Assim, para que a gente possa introduzir o assunto. Então, para quem não conhece, a aromaterapia, ele é um sistema terapêutico natural, que ele vai utilizar os óleos essenciais das plantas medicinais e aromáticas. E isso vai proporcionar muito mais saúde, vitalidade, bem-estar físico, emocional, vibracional, espiritual. E esses óleos essenciais, eles são terapêuticos, né? Ou seja, eles têm um grau terapêutico. Além de te trazer o bem-estar com o olfato, né? Assim, tô sentindo aquele cheiro que me remete a coisas boas, a coisas positivas, que me faz lembrar da minha infância ou de uma situação específica que eu tive. Ele também vai te trazer um grau terapêutico, ele vai te ajudar, né, a tratar algumas coisas no teu organismo, né, que é necessário. Então, os óleos essenciais, eles são substâncias voláteis que são altamente concentradas
e elas são encontradas, então, em glândulas e em células especializadas das plantas. Então, cada planta tem uma célula especializada, né, na produção do seu óleo essencial para a vida, né? E algumas plantas a gente consegue tirar o óleo essencial da sua folha, da sua flor, do seu caule, né? Então, cada planta tem a sua particularidade. Mas, aliado a isso, os óleos essenciais, eles não fazem o milagre sozinho, né? Então, nós precisamos ter uma rotina de vida que faz com que todo o cuidado com o óleo essencial na sua vida seja potencializado. Então, por exemplo, não adianta você usar os óleos essenciais na sua vida, né, se você não come certo, né? Se você não pratica exercício físico, então tudo isso é muito necessário. E isso também é um cuidado que a gente tem que ter no nosso próprio organismo para que nós não possamos adoecer. Então, comer certo, se exercitar, descansar, reduzir as cargas tóxicas que nós temos no nosso ambiente, né? Ter um autocuidado, um cuidado médico, né, proativo, tudo isso nos ajuda na redução de desconfortos no nosso organismo. E quem aqui, né, não se vê nessa imagem? Chega lá no fim do dia, ou após praticar algum exercício físico que você normalmente não faz, a gente sempre sente ali as costas, né, a lombar, cervical, dor de cabeça, porque isso aqui é muito comum. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ok. Tinha um pessoal que não estava conseguindo entrar ali. Então, gente, eu trouxe aqui também uma abordagem para que a gente possa entender um pouquinho sobre as dores osteomusculares, né? O nosso músculo, ele não é só simplesmente aquilo que a gente, sei lá, a gente vai lá no açougue e vai comprar um pedaço de carne, aquilo é um músculo, né, de um animal. Nós, seres humanos, nós também temos essa composição muscular, só que ela é muito mais do macro que a gente enxerga. Então, aqui na imagem, eu trouxe para vocês como é uma composição muscular, né? Um conjunto de fibras musculares, que essa fibra muscular, né, ela tem uma membrana, e essa fibra se reduz em miofibrilas. Por que eu estou falando isso, né? Porque isso é uma coisa que é um assunto... O músculo, ele é muito complexo. E a partir do entendimento disso, a gente consegue entender algumas doenças que advêm dele. Por exemplo, quando a gente sente depois eu vou falar mais sobre isso, um músculo mais enrijecido, principalmente aqui em região de trapézio, né, aqui no ombro, dor de cabeça ali, é porque essas miofibrilas, elas estão muito tensionadas, né? A gente está dando uma sobrecarga para ela. Então, isso nos gera dor, nos gera alteração. E aqui nessa próxima imagem que eu trouxe para nós, é o que mais a gente tem sobre dor muscular, né? Assim, do estresse do dia a dia, que são as contraturas musculares. Todos enxergam aqui uns nozinhos, deixa eu ver aqui ó, no mouse. Esses nozinhos, como se fossem umas bolinhas. Isso aqui é uma contratura muscular, é onde a fibra muscular, ela se enosa, ou não consegue fazer todo o trabalho que ela deveria de forma adequada, e ela acaba se literalmente enosando, né? E isso gera muita dor muscular. Tá, Ana, mas isso se forma sozinho? Não, ele não se forma sozinho. Tudo depende da tensão que nós damos no nosso músculo. Às vezes a gente não tem um músculo saudável o suficiente para que consiga mesmo
em meio à tensão do dia a dia, posicionamento inadequado, fraqueza muscular, se manter estável, se manter normal. E aqui, esses nozinhos, essas bolinhas, é a que geram a dor, porque o músculo não entende que aquilo está errado, né, num primeiro momento, e ao continuar fazendo todas as movimentações e ser utilizado, né, de todas as formas que a gente precisa, às vezes até mesmo inconscientemente, quando tem essa tensão e é exigido dele, a gente sente dor. Né? Então, contratura muscular, ela, num primeiro momento, numa forma mais... ai, me fugiu a palavra. Mais aguda, uma contratura muscular te traz uma dor bem pontual. Muitas vezes, essa dor pontual, ela pode se irradiar para outros lugares. Né? Acho que aqui na próxima imagem, nós vamos poder entender melhor. Por exemplo, na terceira imagem, nós temos um músculo que se chama trapézio. Ele vem lá da base da cabeça, né, do crânio, ele desce até a metade das costas, mas ele também ele continua seu trajeto até o ombro, né, parte da frente do ombro e continua até as costas lá embaixo. Então, se eu tenho um ponto de contratura lá na base do crânio, eu posso sentir uma dor lá nas minhas costas. Poxa, mas eu tô sentindo dor nas minhas costas, o que tem a ver, né, com lá em cima? Mas a dor, ela é irradiada. Então, muitas vezes a gente está lá tentando tratar a dor nas costas, mas o foco da dor não é nas costas, e sim lá na cervical, onde a gente tem o maior ponto de tensão no nosso corpo. Muitas vezes também a dor aqui desse músculo pode se irradiar lá para frente da cabeça, né, no fundo dos olhos. Então, é muito comum quando a gente tem uma tensão muscular muito grande, está preocupado com muitas coisas, né? Chega fim de ano, meta para bater, trabalho para fazer, a gente tem a tendência de ficar na frente do computador, erguer os ombros e projetar a tua cabeça para frente, né? No posicionamento do computador, celular, enfim. Então, às vezes a gente nem percebe esse posicionamento, mas ele gera muita tensão muscular. Então, é muito comum quando a gente fica muitas horas na frente de um computador, sentir dor no fundo dos olhos, e isso é totalmente ligado à dor muscular. Então, fica a dica. Eu não trouxe aqui em forma de imagem, mas nós também temos os entorses ligamentares, ou, né, que estamos caminhando, fazendo na correria, torcemos o pé, e a gente pode estirar um ligamento também, isso gera muita dor. Às vezes a gente também pode fazer uma lesão muscular, os homens, né, que gostam de jogar futebol, tá lá no futebolzinho, não se aquece direito, deu um encontrão lá com um colega do futebol e você acaba fazendo uma lesão muscular, né, às vezes muito séria. Os homens, normalmente, a gente tem lesão de muscular de virilha, que dói pra caramba, né? Então, existem vários fatores, eu acho, musculares que vai nos gerar a dor, né? Existe também aquela dor que é muito dolorida quando a gente lesiona osso, né? Então, as fraturas, além de cicatrização demorada, ela gera mais dor do que a própria lesão muscular. E tudo isso que eu estou falando para vocês é uma dor aguda, é aquilo que a gente tem esporadicamente por causa de algo que nós fizemos, né, pontualmente. Mas existe também as dores crônicas, que elas não vêm sozinhas, né? Elas vêm por um apanhado de coisas. Então, olhem para essa imagem, vocês percebem ou se identificam com uma das duas imagens?
né? Eu acho que eu me identifico, principalmente quando eu estou muito atarefada, quando me é demandado muito desgaste mental, né? Então, a correria, o estresse do dia a dia, é normal a gente ter essa sensação. Só que, quando a gente não consegue trabalhar o nosso estresse, quando a gente não consegue dormir direito, quando a gente não consegue fazer com que o nosso corpo fique tranquilo, a gente começa a somatizar várias vezes a dor que temos, né? Não a dor que temos, mas o problema que temos. E aí começa a aparecer as dores crônicas, né? O nosso corpo, no auge do estresse, não consegue lidar com os processos inflamatórios que o nosso corpo produz. E aí a gente começa, por exemplo, um exemplo de dor crônica é... Ai, gente, desculpa que hoje estou bem cansada, faltam as palavras. Doenças do sistema autoimune, né? Principalmente, o que é autoimune, né? É quando o nosso corpo combate as nossas próprias células, né? Então, e isso é mais comum do que a gente pensa. E isso gera a dor crônica. Ela é uma dor que muitas vezes não tem um começo, não tem uma origem, tu não consegue dizer, ai, Ana, eu tô sentindo dor no meu ombro só. Não, é o ombro, é o braço, é as costas, é a lombar, e é isso e aquilo, e é um apanhado de coisas, né? Então, normalmente, essas doenças que trazem para nós o fator crônico, a gente tem que sempre se autoavaliar e ver se a gente não está muito estressado. Outro exemplo muito legal disso, e que eu acho que a grande maior parte das pessoas, se não sentiram ou já pensaram assim, eu acho que eu tenho, né? É a fibromialgia. Fibromialgia, ela é de fator emocional, mas que quando avaliado, a gente tem, no mínimo, 18 pontos de dor no corpo, né? Então, olha só, né? O estresse do dia a dia, aonde no organismo de uma pessoa que é mais sensível a isso, gera dor em vários lugares do corpo ao mesmo tempo. Pensa que coisa mais horrível isso, né? E aí você vai no médico, o médico te diagnostica com isso, vai te ajudar no tratamento para isso. Só que se você não consegue fazer esse gerenciamento, você vai continuar sempre em crise. No meu caso, por exemplo, vou dar um exemplo meu, né? Quando eu estava finalizando a faculdade, eu fiquei num ponto de estresse muito alto, porque eu trabalhava, enfim, né? Já trabalhava no hospital, a gente sabe que isso é um ambiente que é muitas vezes patológico, né? Eu desenvolvi síndrome do intestino irritável, porque o meu intestino é a parte mais sensível do meu organismo, né? E junto a isso, me vem muita dor abdominal, dor lombar, dor de cabeça, irritabilidade, né? Então, e a dor lombar que eu sinto, vocês não têm noção, é algo assim, ó, triste. Então, para vocês verem como o fator emocional, ele traz junto consigo a dor crônica, né? Mas, felizmente, gente, nós temos um poder nas mãos muito importante que poucas pessoas ainda conhecem. Não é que não conhecem, né? Todo mundo conhece um pouco sobre isso, porque está sendo muito mais divulgado e difundido hoje. Mas os óleos essenciais, por terem a sua ação terapêutica, né, de não só de trazer um bem-estar, porque você sentiu um aroma que te remeteu a algo bom e positivo, ele te ajuda a tratar, né? Os óleos essenciais, eles têm uma bioquímica que são muito parecidas com o nosso organismo e fazem com que o nosso corpo trabalhe
para que produza aquilo que nós precisamos, né? Hormônios, muitas vezes, de saciedade, hormônios para que nos tragam um bem-estar, a sensação de relaxamento. Então, isso é muito importante. A Emenaide, né? A fibromialgia, sim, Emenaide, exatamente isso que a gente estava falando, né? A fibromialgia, ela causa tudo isso mesmo. Então, eu vou falar para vocês, eu elenquei alguns óleos essenciais que eu utilizo na minha prática diária, não todos, porque a gente não consegue falar de todos, né? Que eu acho que é pouquíssimo tempo que a gente tem para falar sobre essas maravilhas. Então, eu trouxe para vocês alguns óleos essenciais que eu mais utilizo, né? Os que eu não coloquei aqui não são óleos com menos importância, mas é que eu utilizo muito mais na minha prática esses que eu trouxe para vocês. Então, o primeiro deles, sem sombra de dúvida, é a copaíba, né? Para mim, assim, ele é um dos óleos mais importantes no trato de processos inflamatórios. Ana, o que é um processo inflamatório, né? É quando desculpe, é quando o nosso corpo não consegue dar conta daquela demanda. Por exemplo, como é que eu sei quando eu tenho um processo inflamatório? Ele vem atrelado a alguns sinais. Então, ali o bonequinho, né, a imagem, ele está fazendo uma cara de dor. Então, a primeira coisa do processo inflamatório é dor, né? A região onde a gente está com aquele processo inflamatório, ela tem que estar com calor, quente, né? Muitas vezes também ela está avermelhada, então dor, calor, rubor, né? Que é esse avermelhado. E algumas vezes, dependendo de qual é o tamanho desse processo inflamatório, ele vem com limitação de funcionalidade, né? Ah, não consigo dobrar meu braço, não consigo abrir e fechar minha mão, porque ele está muito inflamado ali. As artrites reumatoides, né? Que acho que todo mundo já ouviu falar, que aquele... como é que é a palavra? Aquela rigidez matinal, né? Ele vem também por processo inflamatório. Então, a copaíba, gente, além de ser um anti-inflamatório assim, olha, riquíssimo, ele te ajuda a tratar enxaquecas, as cólicas menstruais, as artrites, os espasmos musculares, quando o músculo dá aqueles tremorzinhos, né? Quando a gente está com tendinite, porque uma tendinite é um processo inflamatório do tendão, para quem trabalha muito no celular, no computador, atividades repetitivas, né? Ele atua muito também, e eu utilizo muito a copaíba também para desordens imunológicas, né? A gente precisa aumentar a nossa imunidade, principalmente agora no pós-Covid, no Covid e no pós-Covid, né? Eu usei, acho que, litros de copaíba comigo, porque eu atuei diretamente no Covid, né, hospitalar. Então, nossa, esse aqui foi meu aliado. Então, cardioprotetor, ele é analgésico, ele é antioxidante. Então, você utilizar a copaíba de uma forma, depois do Dr. Renan, acredito que ele vai trazer para nós, assim, protocolo, talvez, não sei, né, um protocolozinho de alguma coisa para usar, para a gente evitar dor e essas questões de processo inflamatório, ele vai poder falar com mais propriedade, mas utilizando a copaíba diariamente, né, você consegue controlar esses processos inflamatórios que nós temos no nosso corpo, e não só aqueles que nós enxergamos, mas aqueles que a gente também não enxerga, né? Dentro lá dos nossos órgãos, e a gente evita que a gente tenha doenças, né? E talvez venha a desenvolver essas doenças por causa de um excesso de processo inflamatório no nosso organismo. A gente já sabe, é comprovado cientificamente que processos inflamatórios constantes levam a uma desordem celular.
O que isso significa? Muitas vezes as nossas células podem mudar de forma, às vezes para coisas muito ruins, né, principalmente o câncer, por causa que a gente fica sempre fazendo com que o corpo tenha um estresse contínuo. Então, a copaíba nos auxilia muito nisso. Deixa eu ver, que alguém me chamou no... Ah, o doutor Renan disse que vai ter sim. O outro óleo, assim, que para mim, como fisioterapeuta, ele é magnífico e eu abuso, é o Deep Blue, nas suas duas formas. O Deep Blue Rub e o Deep Blue em forma de óleo, né? Eles são maravilhosos. E eles são... no caso, ele é, né? O óleo essencial do Deep Blue, ele é, como a gente sabe, ele é um mix de óleos, né? Que tratam todas essas questões osteomusculares. Contusões, lesões, dor na coluna, cãibra, espasmo muscular, dor de cabeça, de origem muscular, né? A fibromialgia, enfim, gente, uma gama de tudo que é osteomuscular, o Deep Blue, ele tá ali para poder ajudar a gente, tá? Pós-treino, para quem vai para academia, né, e faz lá os seus treinos, aí troca o treino, fica com aquela dor muscular, né, de novo, por causa do excesso de ácido lático no músculo, o uso de Deep Blue ajuda muito, né? Eu falo isso porque eu uso comigo mesmo, então eu sei que isso aí é muito bom. Até tô com uma dor no meu joelho, porque eu tenho um desvio no meu joelho e eu estou tentando consertar isso, né? Só que aliado ao tentar consertar e tratar, a dor se faz presente, né? Então, nossa, tem me ajudado muito. Até para mim não ter que ficar tomando analgésico o tempo todo, né? Isso nossa, me ajuda muito. Um outro óleo essencial que eu uso muito também é o peppermint. Além de dar o foco, né? Que todo mundo acha que adora o peppermint por causa disso, a gente sente um foco em tudo aquilo que a gente faz, mas ele também ajuda muito em alívio de dores de cabeça. Aumenta a energia, o rendimento físico, vai ajudar também a diminuir a dor muscular e articular, ajuda na digestão. Então, eu digo assim, ó, se você vai treinar na academia e você não quer sentir dor de jeito nenhum, e ainda por cima fazer com que o seu treino seja muito melhor, alia os dois, Deep Blue e Peppermint. Você vai ver que o seu treino vai mudar completamente. E ainda de quebra, você está tratando o seu intestino, né? Porque eu uso muito Peppermint e um outro óleo, que é o DDR Prime, para me ajudar na questão que eu falei para vocês do intestino irritável. O Aromatouch. Muitas pessoas não conhecem muito esse óleo, porque esse óleo ele não está no hall dos óleos principais que a gente consegue encontrar nos kits, por exemplo, né, da doTERRA. Mas esse óleo, ele é muito legal, gente, e ele tá em um kit específico, tem inclusive o kit do Aromatouch, né, que é uma técnica que a gente vai falar daqui a pouquinho, e ele ajuda... como é que eu posso explicar para vocês? O Deep Blue, ele tira a dor, mas o Aromatouch, ele te ajuda no momento onde você está trabalhando essa dor a fazer com que ela seja suportável. E eu digo isso porque eu usei em mim mesma, né? E isso foi isso que eu senti para mim. Então, além de ajudar a controlar a ansiedade, né? E tu pode utilizar nas massagens relaxantes, terapêuticas, ele vai te ajudar na contrador muscular, com uma sensação de relaxamento e vai diminuir essa tensão muscular, que muitas vezes é a causadora das dores, né? Então, eu adoro. Ele só perde para mim e para o Deep Blue. Mas eu gosto muito dele. E agora,
para a gente também deixar um tempinho para o doutor Renan, né? Eu quero falar com vocês um pouco sobre a técnica do Aromatouch, que eu acho que alguns de vocês conhecem, né? Eu fiz o curso do Aromatouch aqui em Porto Alegre, quando teve, depois que teve, entrou a pandemia e depois não teve mais, pelo menos não que eu fiquei sabendo, né? A técnica do Aromatouch, ela é uma técnica assim, ó, que, na minha opinião, ela engloba várias coisas, várias áreas, e que nos ajudam a tratar, né, principalmente as dores crônicas e emocionais, porque ela é composta de alguns passos, na verdade, 4 etapas. A primeira etapa, ela vai te ajudar no gerenciamento do estresse, né, daquele ansiedade, estresse e tudo aquilo que está te deixando perturbado, né? Então, o balance e a lavanda, eles vêm para isso, para te ajudar nesse controle emocional, né? Na segunda etapa da Aromatouch, a gente tem um suporte imunológico, que vai fazer com que o nosso corpo consiga trabalhar um pouquinho mais para poder ir combater, né, e reforçar o nosso sistema imunológico contra esses vírus, bactérias que andam por aí. Então, a melaleuca e o OnGuard, eles vêm para isso, né? A melaleuca, a gente sabe que é um poderosíssimo antibacteriano, antiviral, antifúngico, né? O OnGuard vem para a gente deixar a nossa imunidade lá na estratosfera, e nos ajudar a combater também os processos inflamatórios que nós temos dentro do nosso próprio organismo, né? Nós temos também a etapa 3, que ela atua mais especificamente na resposta inflamatória que nós temos no nosso organismo, né? E isso o Deep Blue e o Aromatouch vêm nos ajudar. E a etapa 4, ela busca uma homeostase. Ana, o que é isso? O que é a homeostase? É a busca do equilíbrio do nosso organismo. A gente consegue encontrar esse equilíbrio praticamente sempre? Não, não conseguimos, porque sempre tem algum fator, né, de estressante que não nos permite estar num equilíbrio total. Então, mas o óleo de laranja, que é o Wild Orange, né, e o Peppermint, eles vêm para isso, para que a gente possa conseguir equilibrar tudo isso, a parte do estresse, a parte da imunidade, a parte da resposta inflamatória, para que nós também tenhamos energia para poder combater todas essas coisas, né? E no fim dessa técnica toda, né? Eu posso dizer para vocês que quem nunca fez deveria fazer, porque a gente se sente renovado, né? E a gente sabe que massagem, em primeiro lugar, para aqueles que nós amamos, é um presente, né? Quem não gosta de chegar lá no fim do dia e dizer assim, meu amorzinho, faz uma massagem aqui nas minhas costas, né? Me ajuda, faz uma massagem aqui no meu pé. Então, a gente é uma demonstração de amor para aqueles que a gente ama, né? Cuidar deles. Então, a técnica do Aromatouch, ela em primeiro lugar, ela visa isso, né? E o Dr. Stauer, o médico que fez essa técnica, né, que é da do Terra, ele fala isso, né? O Aromatouch foi criado para que possamos deixar com que as pessoas que nós amamos se sintam mais confortáveis, né? Então, eu acho que utilizar a aromaterapia com as pessoas ao nosso redor é dar para elas aquilo que a gente tem de melhor, né? Então, a dor não é uma coisa boa, né? Não, a gente não gosta de sentir dor, mas a gente tem como tratar ela, tá, gente? Então, eu acho que é isso, né? O Dr. Hill que fez a técnica do Aromatouch. Eu acho que é isso.
Acho que eu pude abordar um pouquinho com vocês sobre as questões de dores e como a gente trata com os óleos essenciais e passo o tempo agora para o Dr. Renan. As perguntas, se houver, a gente responde daí no final, tá? Tá, gente? Dr. Renan, tá aí? Será que ele tá aí? Bom, enquanto o doutor Renan aparece, aí acho que alguma coisa deve ter caído de repente a conexão. Muito bom, doutora Ana Caroline, pela sua explicação, né? Estou sim. Muito bom mesmo. Só já fiz está uma... aí. Às vezes pode cair Só fiz alguma coisinha internet, estranha, né? aqui com... Ah, tá. Beleza, Às vezes demora, né? Uhum. O computador tinha dado uma pequena travada e eu também tinha dado uma travadinha aí. Muito boa toda a abordagem, né, da dor dos olhos, da técnica do Aroma Touch. É bem comum, né, esse tipo de dor que foi abordado, né, dor muscular, dor crônica, né, questão de intestino irritável. E o dia a dia da fisioterapia, né, tipo, né, lidar com a reabilitação, pega muito paciente com dor crônica, né, e muitas situações em que a pessoa tem muita contratura muscular porque já tem uma lesão estrutural no esqueleto, né, nas articulações, e a musculatura vira e mexe, faz contratura, e são situações difíceis de reverter, né? Tem vários pacientes que falam, mas eu já tomei remédio, já fiz isso, e melhora, e volta e melhora, e assim vai, né? E tem algumas situações que, né, a pessoa vai ter que se submeter a fazer fisioterapia por um longo período, né? E em alguns casos, né, caso não se opere, a pessoa vai ter que seguir tratando de forma permanente, né? Acaba sendo a realidade de muito paciente com um problema estrutural, desgastou a coluna, desgastou o ombro com trabalho forçado. Mas o que eu tinha para apresentar aqui, né, seria só compartilhar minha tela. Tu quer que eu encerre aqui a minha apresentação, Renan? Opa, acho que pode ser, né? Eu vou compartilhar aqui. Ah, tá. Tá. Então é porque eu não sei mexer muito bem nisso aqui. Então tá, todos estão conseguindo ver minha tela? Sim, eu estou escutando. Certo, então. Então, o que eu queria mostrar para vocês hoje é algo um pouco diferente, tá? E só estou tendo problema aqui com... resolvi meu problema. Aqui, deixar aqui para o canto. Então, eu queria mostrar para vocês aqui um artigo que eu encontrei em 2018 ainda, logo que, ali em agosto de 2018, se eu não me engano, quando eu entrei para a doTERRA, né? Quando eu comecei a fazer uso dos óleos essenciais. Eu saí procurando, né, vários artigos em vários periódicos, em várias plataformas de pesquisa científica, né? E o PubMed, o site PubMed acaba sendo o mais utilizado, né? Então, como eu já mostrei para vocês, como eu faço a pesquisa, né? Eu não vou me detalhar e mostrar como eu faço a pesquisa, mas eu quero mostrar para vocês uma atualização de 2017 com as propriedades, né, com os constituintes dos óleos essenciais que tinham uma ação analgésica, né? Então, a atividade analgésica dos óleos essenciais. E estão listados nesse artigo 26 componentes diferentes, e eu fiz questão de mostrar para vocês dentro do artigo, porque quando eu abri o artigo eu imaginei, deve ter uns 8, 9, né? Então eu ia pensar em fazer um slide resumindo todos, mas eu vi que essa tarefa vai ter que ficar para a atividade, para o nosso encontro do dia 10, né, que vai ser realizado lá na praia, a reunião de convenção pós o evento Leadership. Mas então eu gostaria de mostrar para vocês rapidamente aqui os princípios ativos, né, os constituintes que tem dentro dos óleos essenciais, que tem um efeito analgésico, citar, né, algumas frases, alguns trechos
desses artigos e mostrar para vocês as principais plantas que nos fornecem esses princípios dentro do óleo essencial, né? Então, tem esse constituinte aqui, chamado P-cimeno. Normalmente, esses P, ou alfa, ou beta, eles estão relacionados a algum tipo de ligação química que dá a característica dessa molécula. E aqui, onde eu estou selecionando na tela, mostra, então, né, descrito de forma codificada toda a estrutura química que constitui esse óleo, né? Eu, na época do vestibular de medicina, saberia, né, detalhar esse tipo de molécula, né? Agora já foi, esse tipo de coisa já esqueci. Mas então aqui esse óleo ele está presente no orégano e na laranja, ou melhor, este constituinte, né? E aqui, dentre várias pesquisas que foram feitas, né, mostra um papel dele em conseguir inibir a dor por meio de receptores que nós temos em todo o nosso sistema nervoso central e periférico, né, que são os receptores opioides. Então, que são os receptores que são ativados quando nós usamos medicações como codeína, morfina, tramadol. Então, no caso, esse constituinte desse óleo essencial, ele atua por meio de bloqueio desses receptores, né? Então, uma questão de dose-resposta, né? Esses estudos aqui foram realizados em laboratório, em modelos animais. Existe outro constituinte aqui, né? O Carvacrol, que também, esse aqui tem um efeito tanto anti-inflamatório, né? Que no caso ele atua perifericamente, ele atua no tecido que foi lesionado, né? Inibindo aqui os fatores pró-inflamatórios, que são os responsáveis por informar o nosso sistema nervoso de que existe um tecido lesionado. Então, o tecido é lesionado, o tecido produz essas moléculas inflamatórias, essas moléculas elas interagem com os receptores nervosos que informam para o cérebro que houve um dano tecidual, e então a gente sente a dor para que a gente possa fugir, se afastar desse dano tecidual, né? Quando a gente está cortando um dedo, isso é muito interessante, porque a gente tira a mão por reflexo da lesão, da agressão, e isso preserva para que a gente não sofra um agravo ainda maior. Quando a gente bota a mão numa chapa quente, isso acontece de imediato. Mas existe também uma dor que ela tem um efeito um pouquinho mais tardio, né? Quando, por exemplo, depois que eu tirei a mão da chapa quente, a minha mão ela continua doendo, e no outro dia ela ainda continua doendo, para me informar que tem tecido lesionado, para que eu possa preservar aquela mão, de não colocar ela em contato com algo que possa interferir nesse processo de regeneração. Mas existem algumas situações em que a gente não precisa mais saber que a gente tem determinada alteração, como, por exemplo, alguém que já tem uma alteração estrutural na coluna, ou que tem metástases de câncer nos ossos. Essa pessoa não precisa fugir de nenhum estímulo doloroso, ela não vai conseguir reverter aquela situação. Então, nesse caso, a dor ela se cronifica e ela acaba gerando um desconforto, porque ela fica toda hora informando que o tecido está lesionado. E se a gente fosse estabelecer um diálogo entre o paciente e aquela dor, né, o paciente ia dizer, tá, mas e aí? Eu não tenho nada para fazer, eu não consigo mudar minha coluna com o poder do pensamento, né? Então, nesse tipo de dor é onde a gente principalmente precisa atuar com medicações que vão ser utilizadas de forma contínua no paciente, e aí que se torna interessante, então, que a gente possa ter substâncias que nos deem alternativa de não acumular efeitos colaterais no paciente, como os que já são conhecidos com as medicações que a gente utiliza de modo recorrente, né? Então, esse Carvacrol, né, como eu mostrei aqui, inibe fatores de coagulação, ele suprime essa enzima chamada COX-2, né? A gente não precisa entrar em detalhes, mas só para vocês saberem, o mecanismo de ação da maioria dos anti-inflamatórios é a inibição dessa COX-2, inclusive os anti-inflamatórios mais potentes, né, o Aracoxib, Celecoxib, eles são medicações que eles inibem essa enzima aqui, né? Nós temos também o AS, o clopidogrel não, mas o AS, né, muito famoso, ele também tem uma ação em cima dessa enzima, né? Então, ou seja, esses anti-inflamatórios aqui, eles também têm um efeito, né, digamos assim, adicional, de também dar uma afinadinha no sangue, como os antigos falam, a respeito do AS. Nós temos aqui o linalol, né, que é uma outra substância própria dos óleos essenciais, presente em vários óleos,
né, na bergamota, em praticamente todos os óleos cítricos, né, em maior ou menor quantidade. Mas algo interessante também é que esse linalol, ele está presente no óleo muito famoso, que é chamado frankincense, e como a gente coloca aqui, ó, ele tem uma ação muito grande, né, e demonstrou em estudos ação em uma dor crônica não inflamatória, que é conhecida como fibromialgia. Então, também é um óleo que, ele, além de atuar em vias anti-inflamatórias, além de atuar em vias centrais, né, de percepção da dor, ele também atua na questão de conseguir desfazer a contratura ou conseguir minimizar o desconforto que a contratura causa, informando o cérebro que aquele músculo está com dor, né? Então, esse óleo aqui, esse componente de óleo essencial linalol, ele também tem esse efeito, tanto de atuar como anti-inflamatório, ou seja, diminuir o estímulo para que o nervo informe ao cérebro que está com dor, e ele também consegue atuar diminuindo a percepção cerebral da dor, ou seja, o cérebro não dá tanta bola assim para a informação dolorosa que chega nele através de impulso elétrico pelas fibras nervosas. E aqui, a gente vai rodar aqui mais para mostrar para vocês a complexidade da coisa, né? Eu posso mandar esse artigo depois, e o resuminho que eu fiz com os principais óleos que contêm essas substâncias, mas aqui tem, por exemplo, o eugenol, que é potente, que contém dentro do cravo e de outras plantas cítricas, né? Que esse aqui ele foi feito pesquisas para mostrar que ele consegue atenuar a dor ciática, né? A dor do famoso nervo ciático dos nossos vovôs, e também a dor de osteoartrite com meio de uso tópico. Osteoartrite é a dor por desgaste das cartilagens, das articulações, que faz com que aquela velha história do osso no osso acaba acontecendo. Então, o paciente sente bastante dor, né, necessitando de fisioterapia, medicação constante, até que aquela superfície óssea seja substituída por um material de prótese, material de titânio, né. E aqui tem outras substâncias também, o mentol, né, presente no hortelã-pimenta. E uma coisa interessante desse artigo, né, é que esse artigo falou que o hortelã-pimenta, em diluições, né, médias a baixas, né, em preparações bem diluídas, ele consegue diminuir a dor quando inalado e quando passado topicamente na pele, mas ele mostrou um efeito contrário quando ele é colocado em altas concentrações, né, tipo, como aqui diz, né, gerando alodinia fria e hiperalgesia. Hiperalgesia é aumento da dor, e a alodínia é quando nós encostamos na nossa pele, né, e ao encostar na nossa pele a gente tem uma sensação de queimação incompatível com o estímulo doloroso. Então, o interessante desse artigo, né, é que ele aqui está para mostrar o uso dos óleos essenciais, não somente para encher a bola dos óleos essenciais, né? Então, que esse, no caso, é o teor científico, né, da gente poder entender como fazer uso da ferramenta que a gente tem para tirar o melhor benefício. Então, aqui, por exemplo, no caso do mentol, ele, quando ele é diluído em baixa concentração, ele tem uma atividade analgésica. Quando ele é colocado numa concentração muito grande, ele tem uma atividade de hiperalgesia, ou seja, ele pode aguçar aquela dor, aumentar a percepção de dor por parte do paciente. E aqui temos vários outros constituintes, né? Bisabolol e assim por diante. Eu gostaria, então, né, de... Quem quiser esse artigo, eu posso passar para ler. É uma leitura bem técnica, mas o que eu queria mostrar para vocês é que nós temos nome para substâncias que dão para a gente essa propriedade do óleo essencial de conseguir inibir a dor, e nós temos mecanismos dos óleos essenciais que eles podem inibir o processo inflamatório, inibir o impulso nervoso até o sistema nervoso central, e eles podem também inibir a percepção da dor a nível do sistema nervoso central, tá? E são vários óleos, né? Eu dei aqui um grande destaque, preciso fazer um grande destaque para a lavanda, né? A lavanda tem várias substâncias analgésicas presentes nela. Também fazer um destaque, né, para os óleos cítricos, né? E para os amadeirados, que tem grande quantidade de anti-inflamatórios, né? O cedro, o eucalipto, né, o cipreste, copaíba, entre vários outros, né? Mas principalmente esses têm um potencial analgésico anti-inflamatório muito grande.
E agora aqui eu queria mostrar para vocês, né, alguns artigos que são os artigos preferidos, né, quando eu falo a respeito de mostrar o efeito dos óleos essenciais. Ali eu queria mostrar, mesmo que seja de forma mais chata, enfadonha, né? Tipo, afinal de contas, nunca é tão divertido assim a gente pegar um artigo para ler, a menos que esteja valendo alguma coisa, né? Mas é importante para que a gente possa ter ciência de que existe já um mapeamento das substâncias que estão contidas nos óleos essenciais, inclusive mostrando o esqueleto molecular, a estrutura química delas, e existem estudos em continuidade, em andamento, tentando mostrar qual a base fisiológica e qual a base farmacológica da ação desses óleos essenciais. Mas então aqui mostrar para vocês, efeito da aromaterapia nos sintomas de dismenorreia, né, em estudantes da faculdade. Dismenorreia, para quem não sabe, é aquelas cólicas menstruais em que as mulheres têm uma semana de cão, né, em que as cólicas elas são bem intensas ou quando o sangramento ele é exagerado, enfim, é aquele sofrimento menstrual. E o que mostrou aqui, né? Que as cólicas menstruais diminuíram significativamente no grupo que utilizou a aromaterapia em comparação com os outros grupos, né? E aqui então mostra, né, todos os cálculos estatísticos para mostrar que o estudo teve relevância, né? E aqui mostra, né, que a aromaterapia foi aplicada topicamente na pele, né, no grupo experimental, com massagem abdominal, usando 2 gotas de lavanda, né, 1 gota de clary sage e 1 gota de rosa, né, com 5 gotas de óleo de amêndoa, que pode estar sendo substituído por óleo de coco. Um acréscimo aqui, para quem quiser anotar como protocolo, seria também colocar gotas de copaíba, que é um anti-inflamatório bem forte, e também, ou pode ser utilizado por via oral, 3 a 4 gotas de copaíba 3 vezes ao dia, ou até 5 gotas de copaíba 3 vezes ao dia durante esse período menstrual, né? Mas deixar bem claro, né? Para a gente ficar tomando 15 gotas de copaíba todo dia. Isso aqui é em situações em que a mulher, no caso, está com bastante cólica menstrual no período menstrual, né? Então, esse aqui é o protocolo, né? Foi colocado 2 gotas de lavanda, 1 gota de clary sage, 1 gota de rosa em 5 gotas de óleo de amêndoa. E, então, teve esse resultado estatístico, né, que levou à conclusão que esses achados sugerem que a aromaterapia usada topicamente, né, aplicando lavanda, clary sage e rosa, é efetivo para diminuir a severidade das cólicas menstruais, né? Então, ela pode ser oferecida como parte dos cuidados de enfermagem para mulheres que estão passando por cólicas menstruais, né? Ou a famosa dismenorreia, né? Aqui foi feito um ensaio clínico, né? Um ensaio clínico. Esse outro estudo que eu acabei de mostrar para vocês também era um ensaio clínico, onde se pegou um grupo de pessoas que recebeu o tratamento e outro grupo de pessoas que não recebeu o tratamento, né? E esse ensaio clínico aqui foi para ver o uso da lavanda no tratamento da migrânia, né? Que no caso seria a enxaqueca. E aí, então, indo direto para a conclusão, né? Tipo, diz que o presente estudo sugere que a inalação de lavanda pode ter um efeito, pode ser efetivo, né, em um tratamento seguro no tratamento da dor de cabeça aguda, né, no caso da enxaqueca aguda. Outro estudo aqui que mostra, né, o efeito de massagem com aplicação de óleo essencial de copaíba e Deep Blue em indivíduos com artrite na mão, né. Então, aqui, conclusão, né, que né, que o Deep Blue e a copaíba podem ter efeitos de alívio, né, na artrite das mãos, né? Tipo, nesse estudo, inclusive, mostrou uma diminuição da rigidez articular, né, um aumento da força, né? A pessoa tem artrite, ela vai segurar um objeto e não consegue, ela acaba soltando. Eu já passei por isso, né? Já tive meu período agudo, onde, né, tipo, aconteceu em alguns plantões que eu precisava sair do plantão, querendo voltar para casa rápido ou ir para outro plantão, e eu precisava esperar um tempo até a mão voltar a ter força suficiente para segurar o volante do carro, né? Foi um desconforto realmente bem chato, né? Consegui controlar os efeitos disso com mudanças radicais no estilo de vida, mas o ponto final, né, naquelas dores que não podia nem escapar
1 horinha menos de sono, que eu já começava a sentir os efeitos. Isso eu consegui controlar somente com óleo essencial, né? Então, né, me senti feliz que eu não precisei cair para o medo que eu tinha de utilizar medicações mais fortes como methotrexato, enfim, para conseguir controle dos sintomas, né? Ainda outro estudo, né? Esse estudo aqui mostrou o controle da dor em crianças prematuras, né? Mostrando aqui, então, a conclusão, né? Que a inalação de lavanda é efetiva no controle da dor em prematuros, né? É seguro, de baixo custo e não interfere com cuidados médicos, né? Também foi feito um ensaio clínico randomizado, onde se estudou um grupo de crianças que recebeu inalação de lavanda e após se avaliava os scores de dor para determinar se havia dor em maior intensidade ou não. Aqui, a efetividade da aromaterapia para controle de dor laboral, né? Foi feita uma revisão sistemática, né? E também se concluiu que as evidências desse estudo sugerem que a aromaterapia, como terapia complementar e modalidade alternativa, pode ajudar em aliviar a dor materna, né? Então, não é dor laboral, é cair no golpe aqui, é dor do parto, né? No labor, no parto. E tem vários outros trabalhos mostrando também o efeito da aromaterapia em diminuir a dor após a cesariana e também o efeito da aromaterapia, né? Quando a gente fala de aromaterapia, a gente não está falando somente de inalação, mas o uso dos aromas, dos óleos essenciais, também no controle da dor menstrual em adolescentes que recém iniciaram os ciclos, né? E aqui está falando também os efeitos da aromaterapia, da massagem com lavanda, né, na dor neuropática e na qualidade de vida dos pacientes diabéticos. A dor neuropática é aquela dor em que, em fases mais avançadas do diabetes, o descontrole da glicose leva à alteração na sensibilidade de algumas partes do corpo, fazendo com que eles tenham bastante dor, né? Que é uma situação difícil de controlar, porque começa a ter que usar medicações como amitriptilina, duloxetina, gabapentina, pregabalina, né, que são anticonvulsivantes, e no caso da amitriptilina e duloxetina, antidepressivos, né, que eles acabam, querendo ou não, tendo seus efeitos colaterais. E aqui, então, a conclusão do estudo, né, também foi feito um estudo separando grupos de pacientes, né, mostrou que a massagem de lavanda, né, ajudou a reduzir a dor neuropática 2 a 4 semanas após a intervenção e melhorou a qualidade de vida dos pacientes sem causar nenhum efeito colateral. Então, assim, né, foi recomendado o uso dessa terapia para complementar o tratamento da dor neuropática. Ainda aqui, né, o que eu comentei antes para vocês, o alívio da dor, né, com óleo essencial, com a massagem de óleos essenciais, em dismenorreia primária. Dismenorreia primária é quando a menina já começa a ter dor muito intensa já desde o primeiro ciclo, né? E aqui, então, mostrou, né, que a massagem aromática, né, com os óleos essenciais, aliviou a dor dos pacientes da dismenorreia primária, reduziu a duração da dor menstrual, né? E aqui falou, então, que esse blend que foi elaborado, né, buscando ter óleos que tinham esses constituintes aqui, né, o linalil acetato, linalol, eucaliptol e beta-cariofileno, eles conseguiram ter esse efeito nas meninas de aliviar os sintomas. Beta-cariofileno tem presente nos óleos de madeira, principalmente na copaíba e canela, eucalipto, no eucalipto, né, linalol, tem na bergamota, no frankincense, né? E esse linalil acetato aqui eu até anotei, mas já me perdi aqui, porque afinal de contas é 26 óleos essenciais, mas aqui já tem também outro protocolo, né? A gente pode estar utilizando frankincense, né, eucalipto e copaíba, né, 2 gotas de cada diluído em óleo de coco fracionado, né? Pode ser de 5 a 10 gotas para massagear no abdômen, também vai estar diminuindo a dor menstrual. E, aliás, né, esse tipo de preparo ele tem a capacidade de aliviar qualquer dor inflamatória. Né? E assim, né, tem outros 2 estudos mostrando os efeitos da copaíba, né, como tratamento de acne vulgar, que também é algo que pode causar bastante dor, mas daí na pele, né, mostrando que teve uma diminuição significativa, né, na superfície afetada com a acne.
E aqui, então, terminando, voltando com o artigo que eu tinha colocado como revisão no primeiro momento. Então, eu sei que é maçante, né, essa situação de ficar apresentando o artigo, né, e gostaria de que me coubesse outro papel um pouquinho mais lúdico, mas o meu objetivo com isso daqui é mostrar a ciência por trás dos óleos essenciais, né, dar dados para que a gente possa entender que os óleos essenciais, eles são estudados, eles não são uma crença, não é algo em que a gente está agarrado, né, por questão de simpatia, mas tem estudos sendo conduzidos cada vez mais robustos, né, e a apresentação que eu tinha para fazer, em princípio, o conteúdo que eu tinha preparado é esse, né, e agora eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas, né. Gostaria desse estudo sobre as dores, a gente pode estar disponibilizando. Por favor, pode repetir o protocolo da dismenorreia, já volto ali. Também gostaria do artigo, ciência muito importante. Show de bola. Então, vamos voltar lá no protocolo da dismenorreia. Então, está aqui o protocolo da dismenorreia. 2 gotas de lavanda, 1 gota de claricage e 1 gota de rosa, né? E aqui ainda tinha esse outro protocolo aqui, né, que foi feito com os óleos essenciais buscando esses constituintes, linalol, eucaliptol e beta-carotenoidina, que então o frankincense, eucalipto e copaíba, né, eles estão presentes nesse protocolo, não tem problema nenhum em misturar os 2 protocolos, né, tipo, usar lavanda, usar claricage, usar copaíba, por exemplo, né, usar claricage, copaíba e frankincense. As opções são várias, né? Eu tive algumas colegas, né, algumas amigas para quem eu orientei esse tipo de protocolo e orientei o copaíba via oral. O resultado foi muito bom. Isso foi essa semana exatamente, né, que aconteceu. Então, isso aí é algo validado. Aqui, quantas varizes tem um protocolo, mas gostaria de saber para uso interno. Pode ser copaíba e limão? Olha, nunca li a respeito de uso interno para tratamento de varizes, né? Sempre vi a princípio de ser aplicado Peppermint, né, na superfície da pele com diluição em óleo de coco. Não entendi. Dor lombar sem moral com copaíba e Deep Blue. Dor lombar sem melhora com copaíba e Deep Blue. Olha, pode acontecer, né? Qualquer dor, ela pode falhar em melhorar com qualquer remédio. A gente tem paciente em pronto atendimento que às vezes recebe morfina e ainda assim não é o suficiente para melhorar. Tem alguns pacientes que eles vão precisar até mesmo fazer bloqueio nervoso, né? Onde um anestesista, chamado anestesista intervencionista, ele entra com uma agulha e anestesia aquele nervo por 6 meses. Então, tem situações e situações, por isso sempre cabe avaliação médica. Aqui a gente está mostrando uma alternativa. Renan? Oi? Pode falar. Ou às vezes, sabe, Renan, muitas vezes eu vejo isso na prática clínica, às vezes a dor lombar que não passa de jeito nenhum, pode ser alguma alteração óssea também. Às vezes a nossa vértebra, ela muda o posicionamento e acaba pressionando ali. Aí você vai lá, faz esses bloqueios e passa o tempo do bloqueio e volta de novo a dor, né? Então, é muito legal procurar, talvez, um quiroprata, um osteopata, um fisioterapeuta, para poder, aliado junto a essa questão de bloqueio nervoso, para tratar a causa, né? Porque o bloqueio, ele acaba não tratando só a causa, não tratar a causa, ele trata a dor, né? Exatamente, né? Então, eu tenho uma experiência aqui em casa da minha sogra. Ela fazia esses bloqueios, né? Teve uma época que ela chegou a fazer, teve que fazer 2. Ela tem, para ter uma ideia, a coluna dela, eu brinco, diz que é um S da sadia, né? Mas ela até acaba rindo também. Então, ela tinha que fazer muitos desses bloqueios, e para a idade dela isso não é legal, né? Então, uma coisa que tem ajudado ela já há alguns anos, já, desde que a gente começou a utilizar, é o trio, é a copaíba, que ela toma diariamente, né? 1 gota embaixo da língua, e massagem nas costas com o Deep Blue, junto com a lavanda e também o Siberian Fir, que é o pinheiro siberiano.
Ele é maravilhoso. E isso tem ajudado muito ela. Ela nunca mais fez os bloqueios, tá? E, sabe? E tem sido, assim, algo que eu tenho testemunhado desse protocolo. E já faz um tempinho que ela já está usando, já há alguns anos que ela está usando, uns 3 anos, mais ou menos. E ela tem dado muito bem mesmo. Muito bom mesmo. E também, assim, é interessante que como nós temos óleos que eles atuam, como eu falei, em receptor de inflamação, em transmissão nervosa, em recepção do estímulo nervoso da dor. É interessante que a gente não use somente o Deep Blue e a copaíba porque é anti-inflamatório, mas que a gente possa aliar tanto o uso oral, tanto quanto o uso tópico e principalmente o uso inalatório, né? A razão de dar antidepressivo com ação na dor para os pacientes é porque a dor ela causa um estresse muito grande, ela muda o humor do paciente, né? E então esses pacientes eles precisam ter outros tipos de terapia abordadas para que ele também possa esquecer da dor, né? Tem muitas vezes que a gente vai precisar colocar o paciente esquecer, mas fazendo um protocolo correto a gente consegue minimizar bastante os efeitos. E o que eu queria mostrar para vocês aqui é essa, digamos assim, esse escalonamento, né, do auto né? E ainda aqui está escrito proativos, né? Não deixar que seja um cuidado médico reativo, né? Que a gente, depois que está na última, a gente procura, né? Que nem a Ana colocou, se existir uma rotação, deslocamento de vértebra, né? Não vai ser um óleo essencial que vai conseguir reposicionar esse osso no lugar, né? Então, enquanto a gente tiver com tudo alinhado e tiver somente uma disfunção, uma inflamação, a gente vai conseguir ter resultados muito bons. Quando tiver um deslocamento, aí a gente não vai ter nenhuma terapia medicamentosa oral que vai poder reposicionar. Aí a gente vai precisar entrar ou com aceitação e com bloqueio nervoso, né? Ou, em alguns casos, com alguma terapia mais invasiva, conforme for o tipo de alteração que a pessoa vier apresentar. Mas, gente, o que eu tinha para apresentar era isso, né? E gostei bastante da apresentação da Ana, dos comentários da Rosemary. E, se eu não me engano, teve alguém que sinalizou ali, que fez uma pergunta. A circulação sanguínea, lemon afina o sangue, então será que o indicado nesse caso para varizes ou lemongrass? Assim, o problema de varizes não tem tanto a ver com a espessura do sangue. A gente sabe que precisa ter uma circulação boa, né, nos membros inferiores para que o sangue não fique estático, não fique parado e não acabe por desenvolver trombos, né, fazer a trombose. Então, é importante que a gente possa colocar as pernas para cima, para que o sangue possa voltar. A gente tem várias substâncias fitoterápicas que já mostraram ajudar a veia a conseguir ter um pouquinho mais de força, né, para não deixar acumular tanto sangue, somente dilatar. E nós temos outros óleos que têm efeito antitrombótico, que eles conseguem inibir aquelas enzimas lá que também estão envolvidas com né, digamos assim, com a viscosidade sanguínea. Entre eles tem o óleo de cúrcuma, tem substâncias que conseguem ter esse efeito, e tem esses óleos cítricos, né? E tem essa substância aí do carvacrol, né? No orégano, no tomilho, que eu tinha comentado antes, né? Mas é isso, gente. Não sei se alguém tiver mais alguma dúvida muito importante, se não pode perguntar nos grupos aí que a gente pode responder. E desculpa novamente aí, né? Eu sempre acabo ficando de assim, meio cabisbaixo ter que ficar apresentando o artigo, né? Eu tenho certeza que, principalmente para quem não é da área, não seria exatamente a apresentação mais empolgante, né? Mas foi o que foi combinado aí com Moisés, com meu pai, que a gente pudesse sempre mostrar a parte científica, né? Mas eu acredito que seria mais interessante nas próximas lives mostrar 1 ou 2 artigos e abordar uma forma mais prática de utilizar os óleos essenciais. Mas acho que até aqui foi interessante a gente poder ver repetidas vezes, né? Que tem bastante ciência e bastante avanço por trás do uso desses óleos, né? Ótimo, isso aí. Uhum. Muito obrigada Muito pelo obrigada. convite, viu? Gostei bastante. E eu acho que é isso, né? Muito bom. A busca do equilíbrio, né? Como lá até a dona Matante fala, é o equilíbrio.
você não vai conseguir tratar suas dores e todos os seus problemas somente com os óleos essenciais, né? É uma junção de coisas, é uma prática de vida equilibrada, uma alimentação boa, buscar exercitar seu corpo para ficar bem forte, né? E os óleos essenciais como uma forma de também tentar minimizar, né? Gostei bastante, obrigada pelo convite. Estamos aí para sempre que precisar. Imagina. Só mostrar aqui a folhinha aqui com um resuminho, né? Com cada substância e os principais óleos, é bastante coisa. Mas eu vou... Ai, doutor Renan, e semana que vem nós vamos ter, então, né, falando mais sobre a química dos óleos. Vai ser bem interessante também, né? Deixar já ligado para o pessoal aí, que já está na agenda aí, tá certo? A gente trazer outro profissional da saúde aí, junto com o doutor Renan, para nos ajudar a entender, né, o que tem dentro da cromatografia dos óleos, né? Que é a parte química que muitas pessoas, muitas vezes, nos abordam e a gente, né, precisa saber pelo menos o básico, não é mesmo? É verdade. Tá bom? Então tá, muito obrigado aí. Um grande abraço, então. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Parabéns. Boa noite.